diretores que estão em casa, na sua maioria, os colegas que estão aqui. Satisfação a gente voltar a se reunir, né? Então, tenho certeza que vai ser um bom encontro esse que a gente está começando hoje de manhã. Com relação ao nosso convidado de hoje, já está à mesa. O Rualdo Menegatti é uma personalidade do mundo acadêmico, conhecida certamente de todos vocês, geólogo, com doutorado na área do paisagismo e tal. Ele depois poderá dar mais detalhes sobre suas credenciais e tal, né? E que, inclusive, não sei, talvez alguns tenham visto a Zero Hora no fim de semana passado, oportunizou, né, Rualdo, 3 páginas aí da Zero Hora Dominical para uma longa entrevista com o Rualdo, né? Então, tenho certeza que, para falar dessa conjuntura climática do nosso estado, né, não teria pessoa mais adequada para falar sobre isso que não o Rualdo Menegatti. Conhecido de longa data, tive o prazer de sermos companheiros de militância no passado e tal, e muitas identidades ideológicas, políticas e tal, né? Então, acho que será muito proveitosa essa exposição e essa conversa que a gente possa depois realizar a partir da fala inicial dele. Pode começar. Está contigo a palavra, Rualdo, agora. Então, bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pela introdução, pela apresentação generosa, né, do meu amigo Marcos Fur, dizer a honra de estar aqui hoje com vocês. Estou muito honrado mesmo, gostei muito desse convite, porque acho que é aqui que começa alguma coisa diferente, né? É com os educadores e as educadoras. A educação é realmente a chave. A gente sabe que não é ela que transforma o mundo, mas sem ela, né, nada acontece. Então, num momento bastante difícil, né, das nossas comunidades, é um momento também de se afastar um pouco e pensar, né, fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo e principalmente para saber para onde vamos. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui em 3 atos. O primeiro ato, eu diria que é enfrentando o negacionismo. Afinal, esse clima, né, ele muda ou não muda? O que é esse clima aí? Tá? A segunda questão é ver, então, que o clima muda e os impactos. Obrigado. Os impactos que causou aqui no Rio Grande do Sul. Eu chamo entendendo a produção de uma catástrofe. Tá? Então, há uma tragédia, mas as tragédias são produções, tanto de parte do fenômeno em si, natural, e também como que nós, enquanto sociedade e infraestrutura, nos expomos ao fenômeno. Tá? E a terceira parte é, então, como nós podemos achar caminhos de enfrentamento dessa situação. Eu vou pedir licença para falar em pé, professor. Mania de professor. Eu intitulei aqui Nossa Terra, Nosso Clima, a produção de uma catástrofe e os tempos severos no Rio Grande do Sul. Então, eu vou apresentar nesses 3 atos. Eu vou começar dizendo que pensar que o clima muda é muito difícil. Nós achamos mais fácil pensar que essa montanha ali, ela pode explodir como um vulcão, né? Então materiais sólidos e líquidos por todos os lados, do que achar que o clima muda. Né? Nós também achamos que é mais fácil os continentes se moverem do que pensar que o clima muda. Né? Falamos da Pangeia, no Gondwana, na fragmentação dos continentes, na deriva continental, e a gente acha que isso é possível. Mas o clima mudar? Ah, não, isso não é possível. Né? A gente acha que o clima é sempre uma região que não muda, né? É o Polo Norte, é o gelo, são as florestas tropicais, os desertos. Então, essas regiões não podem mudar, isso é o clima. A gente tem uma ideia sobre isso porque temos dificuldade de pensar, na verdade, os sistemas líquidos e gasosos do planeta. Né? Nós somos certamente, né, professores e professoras, uma epistemologia do sólido, né? Casa firme,
conhecimento com base sólida, né? É assim que a gente fala. Então, falar de líquidos e sólidos, a gente acha que é algo etéreo, né? Que não tem importância, inclusive na ciência. Né? Nós estamos acordando para as questões climáticas. Pensamos, por isso, que o clima, então, tem regiões. Né? O clima polar, glacial, o tropical, o equatorial, o deserto, isso é o clima. Isso, então, não muda. É assim que a gente ensina na geografia. Né? Isso não muda. Então, são as latitudes da Terra, etc. E consideramos isso uma equação tão firme quanto o Teorema de Pitágoras. Tá? Mas, né, a questão climática, ela nos obriga a repensar as nossas casas. Tá? Esse é o problema de pensar o clima, porque ele pode me fazer mudar o telhado da minha casa. Eu pensava que não chovia tanto, agora chove tanto, eu tenho que mudar a minha casa. E pensar em mudança climática é quase que botar a casa de perna para o ar. Tá? Porque isso desacomoda o nosso hábito. Isso é também uma dificuldade agora perceptiva, não só científica, técnica, perceptiva, de pensar que se muda o clima, como fica a minha casa? Tá? E essa questão, ela é realmente, então, difícil de ser entendida. E, além disso, o clima é um tema muito recente, né? Porque o que se entende no senso comum de clima é a meteorologia. Né? É uma tempestade, é um furacão, né? É muita chuva, é seca. Então, mas isso não é clima, isso é meteorologia. Né? Clima é outra escala da análise planetária. Né? Eu começo a falar em clima quando eu digo o nível dos oceanos pode mudar. O volume das geleiras pode mudar. O volume de vapor d'água na atmosfera pode mudar. Aí, então, nós estamos falando de clima. O clima diz respeito, portanto, aos grandes compartimentos. E como é que nós vamos entender, enquanto sociedade científica, de que o clima pode mudar? Foi com base nessas gigantescas pedras, né, esses matacões, que tem lá na Irlanda. Tá? E isso é um descampado, né, um lugar aberto, e tem esses pedrões ali. Ninguém sabe de onde veio esses pedrões, porque eles não são da base do substrato. O substrato é arenoso, eles não pertencem ao lugar, mas estão ali, espalhados. Tá? Então, esses pedrões lá no final do século XIX chamaram a atenção de onde vem. Tá? Então, o estudo desses materiais que não se sabe de onde vem começou a alertar a comunidade geológica. Aqui é na Patagônia, ó, são morros todos de cascalho, né? São tiras cascalhosas, assim, imensas. Quem é que derramou esse cascalho ali de uma forma tão possante? Tá? E aí, então, um cientista chamado Louis Agassiz, né, esse cara aí, ele começou a conjecturar que esses materiais foram trazidos no norte da Europa e também no sul, aqui da Patagônia, na América do Sul, pelo gelo. E com isso ele imaginou, então, que pudesse ter tido no passado uma idade do gelo, né, que fez expandir a calota polar norte e levou, então, muitos materiais, quando derreteu, né, para o norte da Europa, formando, então, linhas de pedras gigantes, linhas, né, cordões de cascalho, e isso, então, acendeu nele essa ideia de que o clima pode mudar muito nesse planeta. E a partir disso, então, se começou a estudar o clima como uma mudança planetária importante. Tá? Todos esses monumentos ali na Irlanda, então, foram entendidos como sendo produzidos por grandes descargas do gelo a partir, né, do crescimento da calota polar norte. E esses estudos foram feitos predominantemente na Europa, no Canadá, Estados Unidos, né, também na Ásia, e muito mais recentemente aqui no Brasil, no sul da América do Sul, por conta, né, da geologia ser daqui mais recente. Bom, com isso, então, o que nós aprendemos? Que o clima pode mudar muito, nós temos momentos glaciais de crescimento das calotas polares, e temos, ao contrário,
né? Momentos muito quentes em que esse gelo todo armazenado nas massas continentais pode derreter e, com isso, então, sobe o nível do mar. Esse aqui é 400 mil anos atrás, então, quando tivemos um clima muito quente, interglacial, então nós dizemos, o nível do mar subiu tanto que chegou, né, essa Angra aqui, essa baía, né, até Assunção do Paraguai, né, aqui também na Amazônia. Tá? Os argentinos chamam esse de Mar Querandino, né? De 400 mil anos atrás, e se nós olharmos o Rio Grande do Sul, né? Ó, todo inundado aqui, a região costeira, até o Jacuí ali, ó, né? Nessa época era mais fácil ir para a praia, para quem morava aqui em Bagé, né? No Mar Querandino, do que, né, vir do outro lado. Então, isso é o clima. O clima pode mudar enormemente a nossa paisagem. Percebem? O clima pode mudar enormemente a nossa paisagem, porque ele diz respeito, né? Aqui está, ele diz respeito à quantidade de água, né? Aqui está o Morro Santana, em Porto Alegre, isso é Porto Alegre há 400 mil anos, nessa época do Mar Querandino. Tá? Aqui é o centro de Porto Alegre era uma ilha, tá? E nessa época, então, se formou a atual Coxilha das Lombas. Então, a paisagem que nós vemos, né, ela resulta dessas mudanças climáticas. Tá? Mas o clima, nós podemos estudar ele com muitos dados. Tudo isso aqui são dados climáticos, eu nem vou me alongar nisso, só para mostrar para vocês que nós não estamos falando de uma coisa superficial. Tá? Esses dados aqui são dados incríveis. Né? Isso aqui é uma das maiores conquistas da ciência, que vale ir à Lua. Né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tenho todos os dados dos últimos 2,5 milhões de anos sobre o clima. Tá? Querem ver? Eu vou mostrar aqui só o topo dessa tabela. Vocês vão ver aqui um zigue-zague, parece um cardiograma, tá? Em que o pico aqui à direita, ele indica clima quente, né? E o vale ali à esquerda indica clima muito frio. Então nós temos aqui interglacial e um longo glacial. Um interglacial curto e um longo glacial longo. Tá? Em geral, o interglacial são 12 a 20 mil anos e o interglacial, em geral, são 100 mil anos. Veja como é regular. Os últimos 2,5 milhões de anos, né, eles são essa regularidade, né, que está mostrando aqui nesse gráfico. Né? Isso quer dizer que é uma regularidade fantástica do clima da Terra nesses últimos 2 milhões de anos. Impressionante. É impressionante. Um pouco mais, um pouco menos, mas não tem nenhum pico que sai desse intervalo de valores. Né? Bom, você pode dizer, mas de quem são esses dados aqui? Esses dados são de todos os fundos oceânicos do mundo. Né? São dados vindos de carapaças, né? Onde tem o carbonato de cálcio, onde então nós lemos os isótopos de oxigênio, 18 e 16. Isso aqui é uma coisa fantástica. Talvez, mas esses carapaças, quem é que fez esses estudos? Esses foram os estudos, né, de europeus e de estadunidenses. Tá, mas esses caras aí, né, bom, então vamos olhar outros. Ó, esses estudos aqui são no gelo, então, isso é na carapaça, esses aqui são no gelo da Antártida, essa é a estação Vostok dos russos. Não, mas os russos, bom, essa aqui é dos europeus. Tá? E vocês veem que são iguais. Tá? Mas também europeus e russos não dá. Então vamos ver os chineses. Esse aqui é dos chineses, ó. Isso aqui é nolês chinês. É impressionante esse trabalho aqui, né? E está aqui, ó, igual. Então, veja que nós saímos hoje na ciência dessas amarras ideológicas e temos dados de todo o planeta, de várias metodologias, para mostrar as mudanças climáticas antigas. Né? Então, eu, como geólogo, passo a entender o sistema do clima. O clima é um sistema formado pela atmosfera, pela hidrosfera, pela litosfera, pela biosfera. Nós estamos ali. Sim, nós somos seres climáticos. Toda vida é uma existência climática. E o clima, então, controla também a expansão da biosfera, a retração da biosfera, que espécies vão viver, que espécies vão se extinguir. Isso tudo é clima. Então, o clima é um sistema que nós falamos muito pouco, né, professores? Porque assim devia ser a representação da Terra, ó.
nós tiramos o clima da Terra, né, quando nós representamos ela assim. A gente nunca bota o clima, né, na nossa imagem de Terra. E é no clima que nós vivemos, é a ele que nós pertencemos, ele é que nos comanda. Tá? E a gente, então, não tem essa sensação, porque acha que quem comanda a nossa vida é o chão, né? E não o céu, o clima. Tá? A gente sempre acha que está pisando e não envasado, tá, na paisagem. Agora, o clima pode mudar, e quem comanda o clima, né, é o calor que vem do Sol. O calor que vem do Sol é ali, ó, 342 watts por metro quadrado, e sabemos pela física que se um corpo que recebe tanto calor, ele não devolve o calor, ele vai aquecer. A Terra existe há 4,6 bilhões de anos, então ela não aqueceu. Por quê? Porque ela devolve o calor para o espaço, tá? E ela deve devolver na mesma quantidade para não aquecer. Então, a Terra existe há tanto tempo porque ela é capaz de receber calor e de devolver esse mesmo calor para o espaço. Tá? Então, dizemos que ela está em equilíbrio e o modo como a Terra recebe esse calor aqui é que faz variar o clima, né? Que são as variações orbitais do planeta. E toda essa variação do clima da Terra desde tanto tempo está toda gravada nessas camadas rochosas. A minha especialidade, eu sou um estratígrafo, né? A minha especialidade é exatamente ler ali, né, nessas camadas, o clima. Tá? Então, isso é nossa expertise, e a gente pode, com isso, então, construir, né, uma grande curva do clima da Terra. Não só as rochas, mas também a atmosfera tem memória. Isso a gente jamais imaginaria que essa atmosfera aqui gasosa pudesse ter memória. Aí está a memória da atmosfera. Tá? A Antártida tem 5,2 quilômetros de espessura e tudo isso é memória da atmosfera. Isso quer dizer o seguinte, se vocês conseguirem enxergar, aqui tem umas pequenas linhas, né? São as camadas delgadas, né, de gelo. Cada lâmina dessas representa um ano. É a neve que cai anualmente no inverno e não descongela. Então, eu posso agora pegar cada camada dessas, que tem, eventualmente, algumas bolhas de ar, e ali está a atmosfera antiga, né, que produziu cada camada delas. Então, eu posso estudar toda a atmosfera, ano por ano, aqui, nesse gelo aqui. É uma coisa fabulosa isso aqui. Tá? Eu sou um profissional da memória da Terra. É a memória da Terra mais fina que nós temos no planeta, são os gelos. Tá? E isso me permite fazer curvas de variação climática. Né? Ali está um profissional dando um testemunho, tá? Muito especializadas. Bom, com isso eu quero dizer para vocês que é possível, então, construir uma curva do clima da Terra, aqui está ela, dos últimos 500 milhões de anos. Foi muito dado aqui. Então, vejam aqui, há 500 milhões de anos, o clima era 14 graus mais quente que o atual. Ele foi variando, aqui eu estou no Carbonífero, aqui era muito frio, era uma glaciação muito grande. Nós temos grandes períodos de clima frio, não é só o glacial e o interglacial, são grandes períodos de milhões de anos de clima frio. Aqui é quente, já no Mesozoico, os dinossauros já era mais quente que hoje. Tá? E agora vamos aqui olhar um tempo do Cenozoico, dos mamíferos, começa aqui há 50 milhões de anos, teve um grande pico de calor, depois esfria, e aqui então agora passa a ficar frio lá por 34 milhões de anos, ele passa a ficar frio. Isso aqui é a glaciação da Antártida, é quando começa a glaciação da Antártida. Tá? A Antártida acumula gelo desde essa época. Tá? E dali em diante nós vivemos um longo período de clima frio, em que aqui, então, são os últimos 1000 anos. Eu já mostrei para vocês essa curva, o cardiograma do clima, e aqui os últimos 20 mil anos, quando nós saímos da última glaciação e vemos, então, no interglacial. E agora aqui, então, está aquecendo. Aqui, né, é o ano 2030, em que se espera 2 graus centígrados, aqui 2100, que pode chegar a 4 graus centígrados, mais do que a temperatura atual. Que temperaturas são essas? Né? Olha ali, 2 graus centígrados não tem no Holoceno, nos últimos 20 mil anos, não tem essa temperatura. Nós vamos bater lá atrás, há 125 mil anos. E 4 graus centígrados, a perder de vista, estou me afundando no tempo profundo,
né, para encontrar essa temperatura aqui, e ela vai estar lá atrás. Então, essa curva é, para nós, a mais fantástica conquista da ciência, tanto quanto James Webb, que vocês devem ter visto, o novo telescópio, que olha o espaço profundo. Né? Eu estou olhando o tempo profundo aqui. É uma curva que me leva ao passado da Terra. É uma grande conquista científica, a gente não fala muito disso, tá? Mas é ela que nos dá a base para entender esse planeta. Esse planeta não é nosso. Tá? Tem muitos planetas aqui. Ó, tá? Então, a gente tem que entender essa Terra, né, para poder viver nela. E quem passou a entender, então, o clima de uma forma mais profunda foi, além do Agassiz, da Idade do Gelo, foi esse professor aqui, o Svante Arrhenius, vocês devem conhecer ele da Química, prêmio Nobel. Ele lá, em 1900, em torno disso, ele fez a tese de doutorado dele, dizendo o seguinte, né, já estavam produzindo muito gás carbônico, isso aqui é uma termoelétrica lá na Inglaterra, né, queimando carvão e poluindo com gás carbônico. Ele pensou o seguinte, mas e se dobrasse a quantidade de carbono, de gás carbônico na atmosfera, o que aconteceria com o clima? E ele, então, conjecturou que alcançaria uma temperatura de 4 a 5 graus centígrados, maior do que a atual. Ele foi o primeiro a ter essa ideia, então, de gases de efeito estufa. Ou seja, o clima não é só derivado do calor do Sol, mas também de um calor produzido por gases que estão em pouquíssima quantidade na atmosfera. Tá? E aí estão eles, o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, óxido de nitrogênio e ozônio. Se não fossem esses gases aqui, a atmosfera da Terra devia ter uma temperatura de menos 18 graus centígrados. Tá? Graças a esses gases, nós temos 15 graus centígrados positivos. Eles acrescentam 33 graus centígrados na Terra de calor e fazem com que essa temperatura seja homogênea em todo o planeta. Ou seja, não é como Mercúrio, dias tórridos de 300 graus centígrados e noites frias de menos 200. Tá? Ninguém vive ali. Né? Mas na Terra a gente vive porque esse calor, tá, ele aquece e é uma temperatura ótima para a vida. E nós estamos agora acrescentando 1,5 grau. Então, o aquecimento global é isso aqui, ó, é botar 1,5 grau, né, no calor já natural da Terra. Aí vocês vão dizer, mas 1,5 grau, professor, né, por favor, né? Faça o seguinte raciocínio. Aqueça uma água para fazer um chimarrão, 1 litro d'água, a água está a 20 graus, ela chega a 60, em 7 minutinhos, você aquece a água para um chá, um chimarrão. Tá? Agora, pegue o primeiro metro de água de todos os oceanos, bota num tacho grande, aqueça 1,5 grau. Isso é energia, então, que esse calor representa e está acrescentando à atmosfera, à superfície planetária. Com isso, os oceanos evaporam mais rápido e mais água, e a atmosfera dilata, porque ela já está mais quente, e ela consegue, então, ser um compartimento que passa a acumular maior quantidade de vapor d'água, maior chuva. Então, isso aumenta a intensidade das precipitações meteorológicas. Aí está a meteorologia. Então, o clima não muda a meteorologia, né? Vai ter frente fria, vai continuar tendo frente fria. Mas essas frentes frias podem, então, empurrar massas de vapor d'água muito maiores do que a do passado. Por quê? Por conta disso. Então, é isso que significa mudar os compartimentos, então, do clima. Bom, o Arrhenius falou isso lá no início do século passado, isso as pessoas olharam, ninguém quis acreditar, porque era bom queimar carvão. Se tu acreditar nele, eu tenho que parar de queimar carvão. Então, é melhor não acreditar nele. Tá? O negacionismo vem de longe. Esse professor aqui, o Killing, lá em Mauna Loa, no Havaí, era um geólogo lá que não tinha muito o que fazer, então ele disse, vou medir o gás carbônico da atmosfera. Em 58 ele começou a medição, estava em 318 ppm, que é uma medida ali para teores muito pequenos, e ele começou a medir e viu que estava aumentando. Ele parou lá pelos anos 80,
E aí, depois, os professores de outras universidades continuaram medindo, e esse teor de carbono, então, de gás carbônico na atmosfera, chega hoje a perto de 418, isso é 21, já estamos a 420 hoje. Tá? Isso tudo depois da Revolução Industrial. Então, o Arrhenius falou, se dobrar, vai para 4 graus. Nós já temos 1/3. Já temos 1/3. Né? De 300, já estamos em 400, mais um pouco, né? Chegamos no dobro. Tá? Então, a partir disso, começaram a acender as luzes. Né? Lá na década de 90, 80 ainda, né? Começaram a acender as luzes. Opa! Né? Isso aí vai aquecer a atmosfera. Tá? E aí, então, se começou a se preocupar mais, de forma mais efetiva com o clima. A ciência melhorou as estações de medição do clima. Isso é em 1900, isso é 2020, a quantidade de estações meteorológicas calibradas da ciência. São mais de 75 mil estações em 180 países. E 170 anos de medidas. Nós não estamos falando de base de dados pequena. É uma montanha de dados que nós hoje temos sobre clima, e isso requer, então, supercomputadores. Esse é o professor Manabe, prêmio Nobel. Ele montou, então, modelos climáticos para rodar em supercomputadores capazes de dar conta, né, desses dados. E aí o professor Hansen, que é um gênio, né, ele devia ser prêmio Nobel, né, mas é que ele é mais crítico do que outros. Ele, então, lá em 1988, vai no New York Times e diz: o aquecimento global está em curso. Isso é 88. Aí ele foi chamado no Congresso norte-americano, ele era diretor lá do Goddard Institute da NASA, um baita, esse é o principal laboratório lá da NASA, né? E ele foi lá, então, testemunhar no Congresso dos Estados Unidos e disse: sim, está mudando o clima. Atenção, tomem atitude, senhores e senhoras senadores, senadoras, deputados, deputadas. Aí ele se encrencou, ele teve que sair da NASA, ele foi ser professor da universidade, teve que deixar o cargo na universidade. Né? Mas ele é um dos mais importantes gênios do clima. Tá? É um cara sensacional. Bom, então, quem está produzindo o calor? Esse gás carbônico? Tá? As emissões de CO2, especialmente as emissões de CO2 por combustíveis fósseis, em especial o carvão. Tá? E se está aquecendo, tá? O gelo está derretendo. Lá se vai a memória da atmosfera da Terra. Tá? Então, hoje, nós já alcançamos desde 1850, aqui, ó, tá? Já estamos aqui com o 1º grau e meio. Em especial, de 75 para cá, olha só isso. Tá? É uma curva assim, ascendente, realmente, né? Se chama isso de aceleração. Tá? É aceleração. E o que se pode esperar? Bom, então o IPCC, em 2022, o último IPCC, para a nossa região, vejam aqui, professores, que a região climática nossa é a região sudeste da América do Sul, ela é toda dividida em regiões, tá? E a região do clima da América do Sul é a sudeste, é a sudeste onde nós, só um pouquinho, não? Aqui, desculpe. É a região em que se espera, né, em que se espera aumento da temperatura média, de calores extremos, por conseguinte, diminuição do frio, aumento de umidade anual, né, e também de secas, né, e aumento do nível do mar na costa. Então, é isso que se espera para a região sudeste. E, principalmente para nós, aqui costeiros, né, aqui em Porto Alegre, aumento do nível do mar, que pode chegar a 60 centímetros em 2100, ou até 1 metro, né, dependendo de algumas previsões. Bom, então isso são o nosso grande cenário, e encerro aqui o 1º capítulo. O 2º capítulo é que, bom, nós no Rio Grande do Sul, não agora apenas, esse é o 2º grande evento climático no Rio Grande do Sul, tá? Já tivemos avisos antes. O primeiro aviso foi em 2004 com o furacão Catarina, foi um aviso muito grande, tá? É um furacão no Atlântico Sul. Não existe na literatura, ninguém nunca viu isso.
E foi o furacão Catarina, que aconteceu em 2004, que acendeu a comunidade internacional também, né, dizendo, uau, a coisa está avançando, né, de forma muito consistente. E o Al Gore, então, ele escreveu o livro Uma Verdade Inconveniente. Foi o furacão Catarina que levou o ex-presidente a dizer, opa, tem que tomar atitude. Tá? Mas nós não ouvimos esse aviso. Tá? E aí, agora, então, esse é o segundo grande aviso. Teve secas, teve outras coisas, mas esse é o segundo grande aviso, que, de novo, está também chamando a atenção da comunidade internacional, porque acontece no Hemisfério Sul. Vejam, né, o Hemisfério Norte tem 3/4 de terra e 1/4 de oceanos. Então, ali, o aquecimento global causa maior impacto. As temperaturas anômalas ali são 7 graus a mais. Aqui no Sul, é 1,5 graus, 2 graus. Então, o clima responde mais lentamente no Hemisfério Sul. Então, quando responde dessa maneira como agora, uau! Né? Uau! Então, é a maior catástrofe de uma região metropolitana produzida pelo clima, né, no Hemisfério Sul. Tá? Esse é o nosso momento. Então, eu vou mostrar aqui um pouco o tempo severo no Rio Grande do Sul, que começa com uma precipitação extraordinária. Então, isso é a meteorologia incrementada pelo clima. Tá? Então, funciona assim, né? A umidade do Atlântico vem aqui pela Amazônia, é incrementada pela Amazônia, e essa umidade vem pelos rios voadores até a região sul. E aqui ela se encontra com uma frente fria, né? Uma frente fria, e isso, então, gera aqui a possibilidade de um corredor, quando tem um centro de alta pressão estacionado aqui, tu tem um corredor aqui, ó. E é esse corredor que choveu no Rio Grande do Sul durante 4, 5 dias sem parar, como se fosse uma cortina de água caindo. Tá? Então, essa enorme quantidade de água, se acontecesse no Atlântico aqui, não causa nada, né? Não gera risco, mas se cai no território onde tu tem 10 milhões de pessoas com suas atividades econômicas, etc., agora pode ser um enorme perigo. Então, a gente diz que a precipitação é um perigo, mas o modo como ela cai passa a ser um enorme risco. Tá? E onde é que ela caiu? Nós temos que olhar o palco geográfico de onde ela caiu. Tá? Então, aqui o Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre aqui é uma depressão, tá? Em zonas baixas, na região costeira. Porto Alegre é costeira. A gente não tem essa ideia. A gente acha que nós somos continentais. Não, nós estamos a 100 quilômetros ali da costa. Né? Nós somos na costa de dentro, como se diz. Né? E vejam aqui o Planalto Meridional, ó, todo sulcado por vales muito profundos. Nesse cartoon aqui vocês vão ver melhor. Tá? Todo sulcado por vales profundos. Aqui é o Tapariantas, né? Aqui é o Caí, os Sinos, tá? O Gravataí, todos esses vales profundos do Planalto, que são verdadeiros canyons. A gente não chama de canyons, mas são canyons. Tá? Canyon é um vale estreito, profundo, cuidado. Tá? Pergunte ao geólogo, posso morar ali? Eu vou dizer assim, não preciso nem olhar. Não, não pode morar ali, é muito perigoso morar ali. Muito perigoso. Tá? Por quê? Porque ele pode encher rapidamente de água. E aí você não tem tempo para nada. Tá? Não tem tempo para nada. O Taparianta subiu 30 metros. E ele desce água aqui, a água desce, né, numa torrenteira. Então, todo esse planalto aqui escoa rapidamente a água para os vales profundos e eles descem com uma velocidade impressionante. Não é mais o Rio Manso, que se toma banho no verão. Não, é outra coisa, ele se transforma. Tá? E isso, então, essa água toda vem se acumular, então, aqui com o Jacuí, né, o Caí, os Sinos, o Gravataí, nesses baixios da região metropolitana. E aqui, então, no delta do Jacuí, essa água escoa para o Lago Guaíba, para a Laguna dos Patos, e sai na desembocadura de Rio Grande. Então, são dois sistemas. Um sistema, né, é esse dos canais fluviais profundos, tá? São 5, só que o Tapariantas desemboca no Jacuí, e 4 chegam no delta. Tá? E um outro sistema
são dos lagos, o Mar de Dentro, 4 lagos gigantes aqui, a Lagoa do Casamento, o Lago Guaíba, a Laguna dos Patos e a Mirim, tá? Todas interconectadas com o mar. Isso quer dizer que essas lagoas estão no nível do mar. Então, o que acontece? No temporal, não acontece só ali no Planalto, ele acontece aqui também no litoral. Tu tem aqui uma maré de tempestade, o mar sobe, cresce até 1 metro a 2 metros, bloqueia a saída aqui da Laguna dos Patos, né? E bloqueia, por sua vez, a água do Guaíba, e a água, então, estaciona toda no delta do Japuí para cima, para o norte. Tá? Aí temos, então, um lago de inundação deltaica, algo impressionante. Então, são 2 sistemas. Tá? Não bastasse um que converge, toda a convergência de água, tá? Nós temos outro. Então, eu chamo esse sistema, né, de convergência das águas fluviais, eu chamo de funil, porque essas águas saem lá de cima do Planalto, a 800, 1.100 metros, e descendem lá embaixo, como tobogãs de água. Tá? E aí, aqui elas convergem, né, Porto Alegre e o Delta estão na boca desse funil, tá? E ali encontra uma bacia, o Lago Guaíba, que está no nível do mar. Tá? Então, se lá embaixo não tem saída, aqui em cima também não tem saída. Em tempos normais, tá? Essa água toda cai na bacia e a bacia extravasa. Tá? Mas, quando tem tempestade, o mar cresce e não deixa a água sair. Então, essa região norte aqui, ela também estaciona. Tá? A água não sai do Guaíba e ela vai, então, inundar a região deltaica. Tá? É isso que produz. Tá? Esse lago aqui, ele alcançou nessa inundação 800 quilômetros quadrados, quase o dobro da área do Guaíba. É muita água, tá? Muita água. Que está ali estacionada. Aqui vocês têm uma ideia, né, dessa inundação. Ó, tá? Esse lago aqui é o chamado Lago de Inundação Deltaica. Né? Aqui vocês têm um detalhe, né? Essas são as ilhas do Delta. As ilhas do Delta também, elas bloqueiam a saída dessa água. Então, tudo joga para que isso não esvazie facilmente. Tá? Tudo joga para que não esvazie facilmente. E aqui, então, faltou 70 centímetros para a cota de 6 metros dos muros, né, e do sistema de proteção contra inundação. Faltou muito pouco, mas isso aqui é super importante, tá? Porque esse pouco pode também dizer respeito ao modo como nós ocupamos o território. Tá? Então, temos que pensar nesse pouco ali, depois eu vou falar mais. Aqui é a saída já, né, da enxurrada, cheia de argila, de solos, tá? Ali no Rio Grande. Bom, vimos então a situação geomorfológica, vamos ver agora o modo como a água escoa. É diferente a água que escoa, por exemplo, no box do chuveiro, com lajotas, ela escoa rápido, fecha a torneira, seca em 2 horas. Ou bota um tapete felpudo, né, fecha a torneira e não seca. Ele fica molhado por muito tempo, ele retém d'água. Então, temos 2 modos de operação dos serviços ecossistêmicos. Quando eles estão integrais e funcionais, é como o tapete felpudo, eles guardam água. Eles guardam água. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de banhados, eu estou falando de matas ripárias, eu estou falando das nascentes. Tudo isso são serviços ecossistêmicos. Tá? No último período, nos últimos 20 anos, já há mais tempo também, né, a gente pode chegar até a colonização europeia, né, esses serviços foram desestruturados, né, por mudanças de leis, por relaxamento, né, foi deixando ir, por relaxamento dos planos diretores, um conjunto de relaxamento das proteções que se tinha, né, desse sistema aqui. Tá? Então, vou mostrar aqui algumas imagens para a gente ver. Isso aqui é lá nas cabeceiras do Rio Caí. Né? Vejam as matas ripárias. Né? Aqui, por exemplo, são as nascentes. Ó. No lugar de nascentes, uma barragem. Tá? No lugar de nascente, barragem. Né? Então, essa água que cai aqui nesse solo, que rapidamente encharca, porque ele está exposto, não tem raízes, são plantações, ele escoa rápido para os arroios e chega lá no cânion, né, muito rapidamente. Aqui está uma plantação de soja, então a plantação de soja cresceu muito, tá, nos últimos 20 anos, alguma coisa assim, impressionante. Aqui,
onde é mais vegetado, lá em Vacaria. Na situação anterior, era muito plantação, e aqui onde ele é mais vegetado, e vejo que, mesmo assim, tá, não é muita coisa, mas aqui ainda tem alguns bosques que se conectam, etc. e tal, mas também não é muita coisa. Tá? Aqui, se vocês conseguem enxergar, né, ali em cima está o Planalto, ó, o tabuleiro, aqui é Caxias do Sul, e aqui estão os canyons, ó. Esse aqui é um canyon das nascentes do Caí, é um afluente que vai para o Caí, e veja como está tudo plantado aqui, mas para vertiginosa, olha aí o que é isso. Uau, olha onde os caras estão. Aqui tudo está plantado. Né? Então, isso é tudo perda dos serviços ecossistêmicos. Né? Em um lugar muito perigoso. Ali, pergunte ao geólogo, eu vou dizer, não, ali não. Porque é perigoso. Tá? Então, podemos ter estratégias de uso disso aqui. Podemos ter, mas tem que pensar. Tem que pensar, não é assim. Tá? Enfim. Aqui vocês estão vendo lá no vale, aqui é Nova Roma do Sul, olha aqui o Rio das Antas, vejam aqui as plantações, ó. Só sobrou a saia ali onde realmente, né, está a 90 graus. Né, mas está tudo plantado. Tá? E aí o que acontece? Tá? Junto com a enxurrada, deslizamento de encostas. Tá? Algo impressionante, centenas de escoriações como essa aí foram produzidas nos vales do Rio Grande do Sul. Centenas. Tá? E por isso, então, que a água, quando chegou aqui em Porto Alegre, é vermelha, barrenta, viscosa, uma viscosidade impressionante, perigosa, porque ali não entra oxigênio, vai matar a fauna, tá? Peixes, tudo, tá? Plâncton, tudo, algas, tudo, nada, ali é muito, não tem mais oxigênio. Tá? Oxigênio dissolvido é zero. Tá? Então, esse foi o fenômeno na Serra. O fenômeno na Serra foi tão impactante que em costas dessas muito maiores estão ainda em processo de colapso, né? Não uma escoriação como essa. Né? Toda essa encosta está em processo de colapso. Poderá trancar até o rio. Tá? Então, nós geólogos somos treinados para essas coisas, né? Para ver isso, ver o grande cenário. Aqui, lá em Lajeadinho, vejam Lajeadinho. Né? Lajeadinho já está muito ocupado. Né? Não sei se conseguem apagar um pouco as luzes aqui. Vocês terão uma... Ah, sim, pois não. Ok. Olha aqui, ó, né? Aqui, então, vocês estão vendo o Vale do Taquari, todo plantado. É uma coisa, assim, impressionante, né? Nós não poderíamos ocupar isso dessa maneira. Tá? E aqui está a Roca Salles. Né? A Roca Salles já é... O vale, aqui o cânion, fica um pouco mais largo, todo plantado, e aqui a cidade. Ó, tá? A cidade está bem na mira aqui do canal. Ó, tá? Tá? Sim. Pois é. Bom, então, isso são os serviços ecossistêmicos, todos bem desestruturados, e isso, então, aumenta o impacto. Tá? Eu estou fazendo aqui um raciocínio de enxergar o fenômeno e também agora enxergar o que aumenta o impacto, né? Que é a nossa exposição. Aqui o terceiro aspecto é enxergar... Opa. O terceiro aspecto é enxergar, então, as condições de infraestrutura. Tá bom, tem muita água, a situação geomorfológica é crítica, os serviços ecossistêmicos estão desestruturados, mas nós temos colete salva-vida. Né? Né? Nós temos, vamos enfrentar essa. Né? O nosso navio é um Titanic. Tá? Então, não tem problema. Bom, vamos ver a infraestrutura. Tá? Eu vou começar aqui, então, comentando o que é perigo, risco e vulnerabilidade. Perigo é uma chuva muito forte, 800 milímetros, cuidado. Tá? Risco é, mesmo considerando esse perigo, eu vou lá e boto uma cidade. Esse é o risco. O risco é quando eu coloco uma infraestrutura humana diante de um perigo. Agora eu tenho risco. Risco de quê? De perder toda a infraestrutura, de perder vidas. O risco é econômico. Você pode calcular ele. Quanto risco tem? E esse risco vai depender da vulnerabilidade. Se você tem infraestrutura que resiste, o telhado é bom, pode chover, tenho calhas, ou não. Não tenho calha, não tenho nem telhado quase.
Meu telhado é de papelão. Uau! Então a vulnerabilidade é altíssima. Tá? Então o teu risco sobe enormemente, porque você pode perder tudo. Em Porto Alegre, então, né, frente ao perigo, que nós vimos o perigo de morar em Porto Alegre, é altíssimo o perigo, né, aqui inunda para valer, né, então vamos diminuir o risco. Como? Né, fazendo um sistema de proteção contra inundações, aqui estão os diques externos, os diques internos, as casas de bomba, né, e com isso diminuímos a vulnerabilidade. Né. Aqui está o mapa, esse mapa é do Atlas de Porto Alegre, né, de 1998, então o Atlas publicou todas as zonas inundáveis, de acordo com a cota de 41, ó, tudo isso é inundável, então o DIC aqui protege, e aqui mais no sul não tem proteção. Ó, tá? Bom, então estamos protegidos, né? Então estamos protegidos, tem uma inteligência aí, né? Estão pensando, isso foi em 41, em 70 fizeram os diques, o Atlas mostra aqui a casa de bomba, tudo como funciona, né? E o que aconteceu? Não teve manutenção nas casas de bomba, em todo o sistema, e a água entrou pelas comportas, ó, isso é uma comporta. A água entrou por aqui e inundou a cidade. Né? Das 23 casas de bomba, só 4 funcionaram. Aqui em vermelho foram comportas que falharam, né? Casas de bomba que falharam, então a cidade inundou polder por polder. Polder é essa área que é protegida aqui por diques internos e onde tem casas de bomba. Né? Porque tu pode inundar um polder e não inundar o outro. Entende? É um sistema muito interessante, mas nada funcionou. Então, a tragédia foi acrescida porque a população pensava estar protegida e teve que olhar a água subindo nos pés, depois das canelas, e teve que sair correndo em desespero. Né? Esta situação que é dramática. Né? Por quê? Porque tudo é previsível. Né? E tal. Aqui em Roca Salles, ó. Aqui em Roca Salles em 1982, e aqui hoje, ó. Olha só. Então, essa expansão urbana de Roca Salles, você pode procurar em todos os rios da bacia, todos. Todas as cidades cresceram para onde? Para cima dos rios. Impressionante. Novo Hamburgo, Campo Bom, Porto Alegre, Canoas. Eldorado do Sul, então, é o caso mais dramático. Mais dramático. Ou seja, os planos diretores abriram as portas para construir aonde não pode construir. A gente sabe, são situações críticas, e ali se vão os nossos banhados, áreas de amortização da água, né? Então isso tudo faz aumentar. E além disso, perdemos nos últimos 15 anos o sistema de inteligência e de infraestrutura do Estado. Tá? A FEE foi fechada, a SEMA foi incorporada na Secretaria de Infraestrutura, a Metroplan está apagada, a FEPRAGRO acabou, o ODEP, que cuida do Sistema de Proteção contra Inundação em Porto Alegre, foi dissolvido, incorporado ao DEMAI, que está em processo de sucateamento e privatização. Faltam 2.000 funcionários no DEMAI. 2.000, gente, não é assim, faltam 100. Tá? A SMAN foi incorporada na Secretaria de Urbanismo, as leis do Código Florestal foram mudadas, a Fundação Zoobotânica acabou. Então, não foi só, digamos, a infraestrutura, a CE, que foi privatizada, a Corsã, tá? Que tem que garantir água na hora que tem emergência. Não pode faltar água num hospital, nem luz. Tem uma mamãe ali para dar luz. Tem que funcionar, nós somos uma sociedade. Não é assim. Né? Aí, isso tudo foi, então, fragilizado e a inteligência do Estado apagou. Durante 15 anos, nós não temos nenhum programa consistente para avançar e diminuir o nosso risco. Nada. Em 15 anos, o último foi o PISA, aqui em Porto Alegre, que foi inaugurado em 2012, que começou no ano 2000. Foi inaugurado em 2012. As cidades demoram para resolver seus problemas. Porque é isso, tá? É complexo. Tá? Então, nós estamos há 15 anos sem programas estratégicos e tal. Bom, então, mas nós temos defesa civil. Tá? Tudo bem, vamos nessa, e nós temos defesa civil. Não, depois chegou.
Ah, sim. 50 mil tá, né? Não dá para coletes de salva-vida para todos, né? Tá. Então, a defesa civil, muito fragilizada, muito fragilizada. Né? A gente, claro, reconhecemos que não é só um problema nosso, é o Brasil inteiro, né? Mas nós, aqui em Porto Alegre, que temos enchente desde 41, a nossa vida metropolitana é uma vida de lutar contra enchentes, maiores, menores, mas essa é a nossa vida. Né? Essa solidariedade que a gente viu também, porque nós temos ginástica para isso durante a vida inteira. Né? Quantas enchentes que eu atendi, que fui. Né? Então, a defesa civil muito frágil, teve que ter reforço nacional, e chega num momento em que ela não teve protocolos antecedentes de prevenção, de informação, de alertas, de treinamento da população. Não houve nada disso. Então, o que sobra? Sobra o socorro. Aí é a vovó no telhado, sendo socorrida por um helicóptero, a mamãe com o bebê. Né? A gente não pode chegar nessa situação. Não pode chegar nessa situação. É indigno. Eu sou técnico, é indigno, porque nós sabemos lidar com essas coisas, né? Há muito tempo. Né? Então, claro, se não tem nada disso, o último estágio é o socorro. Aí foi o socorro. Aí eu chamo estágio adrenalina. Aí, né? Digamos, é o susto, é o desespero e o socorro. Nós não podemos chegar nisso. Tá? Então, assim, acho isso muito importante, porque nós podemos enfrentar 800 milímetros de água. Não é uma fatalidade 800 milímetros de água. Não é. Nós temos capacidade para enfrentar isso aí. Mas nós precisamos ter outro pensamento. Né? E é isso, então, que eu vou apresentar. Outro pensamento é ter cultura do lugar em que nós estamos. O Guaíba é um elemento fundamental para Porto Alegre. Eu digo assim, eu sou o Guaíba, né? Porque os corpos humanos são 70% de água. Né? Então, se eu tomo água, né? Eu sou essa água. Ela vem do Guaíba, eu sou o Guaíba. Tá? Essa relação aqui é fundamental, que nós perdemos. Tá? A gente não olha mais o Guaíba como a nossa fonte de vida. Então, se nós olharmos de outra maneira o Guaíba, ele pode, também, nós vamos olhar os perigos que ele oferece para nós. Agora, então, eu vou falar, já finalizando, dos desafios da sustentabilidade para enfrentar a emergência climática. Nós temos que ter uma estratégia comum da cidadania, da gestão socioambiental climática, do conhecimento e da educação. Vou enfatizar aqui, então, já que estou nessa casa, né, de educadores, educadoras, tá? O tetraedro da estratégia comum é conhecimento local do ambiente, não é qualquer conhecimento. Nós nunca precisamos tanto conhecer o lugar em que pisamos, tá? Como eu mostrei aqui, entender toda a regionalidade, né, em que a gente está. A cultura e a educação, tá? Os programas de gestão urbana, social, ambiental, a sociedade, a economia, onde estão esses programas aqui? Eles são claros? Nós ensinamos nossos alunos com programas de gestão? Quais são os programas de gestão? O que temos que fazer? Como podemos ajudar a coletividade? Não joga lixo no chão, etc. Sim, mas mais. Temos que cuidar do córrego, temos que cuidar da mata. Como é que funciona isso tudo? Tá? E a participação, quer dizer, sistemas democráticos, né, de governo e vida. Bom, então eu vou mostrar o exemplo de Porto Alegre, com o Atlas, que vocês conhecem. Né? O Atlas, ele apresenta vários materiais de forma muito amigável, né, em várias escalas, não só escalas geográficas, mas também escalas do tempo. Né? E com isso, então, nós podemos educar. Então, em Porto Alegre, eu desenvolvi durante 20 anos os laboratórios de inteligência do ambiente urbano, os LIAUs, uma educação baseada no lugar, a construção de uma identidade comum, com base no lugar, e a escola como um centro de saberes locais. Né? Nós implantamos 38 LIAUs, formamos 600 professores, com base no Atlas. Né? Todo ano a gente formava uma turma. Atendemos 50 mil crianças que vão lá visitar o LIAU e aprender na escola. Né? Então, o LIAU, a gurizada mais, nos últimos anos, ensina para a gurizada mais nova.
que é uma coisa importantíssima, de gerar protagonismo, né? Gerar um conhecimento, uma apropriação mais profunda, tá? E cerca de 1.200 jovens trabalharam, então, nesses liaus, em parceria com muitas entidades e tal. Essa é a meninada aqui lá do Morro da Cruz, no liau da Escola Judite Macedo de Araújo, tem maquetes, mapas, tudo com base no Atlas, ó. Mas eles fazem mapas do bairro deles. Essa é a mapoteca. Esse menino está mostrando a mapoteca para esses jovens da biologia de todo o país. É um menino lá do Morro da Cruz, né? Uma coisa fantástica, isso, o conhecimento que ele tem ali do bairro dele. Esse aqui está mostrando a litoteca, essas amostras, eles que coletaram. O liau tem um conjunto de materiais didáticos, pedagógicos, é o mini museu do bairro, tudo eles que fizeram. Essa menina aqui está mostrando a maquete, ela diz, aquele morro, né, é esse morro aqui da antena. Então, a escola é transparente ao lugar, né? Ela aprende com base, né, no que tem na terra dela, ali onde ela nasceu, né? Então, isso vai gerando todo um conhecimento do território, isso são trilhas que são feitas, né, para conhecer o ambiente, conversar com a comunidade, ouvir histórias, tudo isso vai deixando a escola aberta ao lugar em que ela está e ganha, então, mais densidade perante a comunidade, né? Ela passa a ser um centro real de consulta, de referência, né? Também mais, nós desenvolvemos ali no Morro da Cruz uma inteligência social do lugar, né? Aqui está uma encosta lá do Morro da Cruz, é uma encosta bastante vertiginosa aqui, né? Eu coloquei um exagero de escala, e nós fomos ali visitar, então, uma viela, né? Onde mora uma comunidade. Aí, o que eu identifiquei? Que nessa viela, essa casinha aqui, por exemplo, ela está no leito de uma cascata antiga. Está no leito de uma cascata. Ali vive, né, essas pessoas. Né? Então, eu fui lá visitar a casa, aqui está a vovó, entrei lá na casa dela, ela lá na cozinha, e a senhora me disse, professor, quando chove muito, eu completo, a cozinha enche d'água. Como é que o senhor sabe? Então, ela pergunta, professor, o que eu faço? Vai falar com o prefeito. Eu sou professor, o técnico. Então, dei uma série de ideias para ela. Ela precisa de ideias para a casa dela. Bota um pano, o que eu faço? Olha, faz isso, faz aquilo, tenta por aqui, tenta por lá. Ou seja, fui percorrendo todo o bairro, entrei em todas as casas. As pessoas vinham lá me buscar para entrar na casa delas. Olha só que coisa fantástica. Que técnicos fazem isso? Como é que os técnicos não fazem isso? Me perguntei eu. Porque as pessoas precisam de orientação, elas não precisam de casa. É orientar a casa delas. Então, eu fiz aqui todo um projeto, né, para essa via, de como é que essa única via que eles têm, ela pode ser uma via de escoamento de água e também de retenção de água, etc. Como essas casas poderiam ser casas que diminuam o risco deles, né? Com calhas, com cisternas, com canaletas ao redor da casa. E também, né, cheguei à conclusão que devem ser palafitadas, deixar a água escorrer. Não se retém água, a água deixa passar. Tá? E controla ela, sabe onde ela está. Temos que enxergar a água, sempre. Tá? E daí tu evita qualquer risco, né, de desmoronamento, de infiltração, etc. e tal. Então, essas estratégias do lugar é que são importantes, porque quem fez a cidade ali no Morro da Cruz são eles. Mas eles fizeram sem estratégia, porque eles estão fazendo a sua casa, cada um faz a sua. Nós temos que construir estratégias do lugar com as comunidades. Tá? E como fazer isso? Tá? Fazemos isso com os liaus. Aqui está o menino agora, explicando para os pais, mães, né, o que é risco de inundação, o que é risco de deslizamento. Eles ouvem o menino. Professor, esse professor quer o quê? Está do lado do prefeito, está do lado da comunidade. Né? Então, a escola passa a ser um lugar assim
fundamental de interface para as discussões importantes que não estão mediadas por projetos que, às vezes, não se sabe bem qual é o interesse, que, às vezes, sempre quase é removê-los. É a gentrificação, remove os vulneráveis e depois ocupa com não vulneráveis. Então, isso eu chamo isso a escola como centro de conhecimento local e a construção, então, da inteligência social. Olha os arroios de Porto Alegre. Não é só o muro, o sistema de proteção contra inundação. Olha isso. Aí não funciona nada. Bom, então, reconstrução ou regeneração. Qual é a nossa agenda? Então, vamos olhar para frente. Nós temos colapsos da infraestrutura, que são coisas para agora. Temos a desestruturação dos serviços ecossistêmicos, que são estratégias, não se muda de uma hora para outra. Temos a exposição ao risco, também são estratégias, não se muda de uma hora para outra. E temos 3 modos de vida agora na cidade, são 3 momentos. Com muita água, com muita seca, ou sem nenhum dos 2 anteriores. Não vou dizer normal, porque normal já não é bem assim. Então, nós temos que ter uma visão integrada com geossistemas, ecossistemas e os sistemas humanos. Nós precisamos entender o que aconteceu de modo regional. Eu chamo isso, então, todos esses territórios atingidos, eu chamo de territórios de transição socioclimática e ambiental. Aqui nas calhas e nas águas, aqui nas nascentes do Planalto. Todos esses territórios, nós temos que declará-los como sendo de transição. Tem que mudar ali. Vamos reassentar Eldorado do Sul? Como? Mas também não vamos remover. Assim, a ideia de remoção é péssima. A pior coisa que nós temos a fazer é desestruturar a sociedade. É muito difícil estruturar a comunidade, estou falando de relações de vizinhança, onde tem alguém que sempre cuida do outro, pelo menos. Não podemos desestruturar isso. Então, remoção é uma palavra muito dramática, muito forte, desestruturadora. Nós temos que falar em transição. Então, tem que pegar uma comunidade, conversar com ela e dizer, olha, é preciso mudar. É preciso mudar. Isso é um tempo que tem que fazer. E tem que fazer isso com consistência. Os serviços ecossistêmicos temos que reestruturar. Então, é uma série de palavras mágicas aqui, ó. Regeneração ecossistêmica, ver as bacias, economia circular, comunidades sustentáveis, cultura regenerativa, energia local, temos que ter autonomias do território. Então, temos toda uma estratégia aqui. E, muito importante, temos que ter a inteligência social do lugar. Para cada lugar desses tem que ter a inteligência própria ali, que sabe como fazer essa transição. Essa transição não é em gabinetes. Essa transição, ela precisa de um novo esquema. Então, eu fiz aqui uma linha de tempo, de emergência, curto prazo, médio prazo, longo prazo, e aqui o território de transição. Então, temos que pensar numa helicoide aqui, que vai mudando com o tempo, até que lá, mais adiante, nós temos, então, um território capaz de enfrentar 800 milímetros de chuva. E uma sociedade muito menos vulnerável, com muito menos exposição ao risco. É isso que nós temos que transitar. Isso fará com que nós tenhamos outra visão do território. Por exemplo, em vez de canyons ocupados com agricultura, com cidades, por que não, parques, canyons, parques, mudar o uso desse território? Não é proibir. Não é proibir. As pessoas precisam ganhar vida, mas tem que ganhar com inteligência, com outras variantes econômicas. Como, por exemplo, turismo. Com parques que as pessoas possam visitar, ocupar provisoriamente, enquanto não tem chuva, e saber desocupar rápido quando tem chuva. Sistemas desse tipo. Então, para esse sistema aqui funcionar, nós temos que ter eixos temáticos, aqui eu botei 4, 5, meio ambiente, sociedade, economia, a cultura, educação, habitação, etc, etc.
Aqui, esses eixos temáticos, então, eles são operados em cada lugar por meio de universidades, o município, ONGs, escolas e a comunidade. Isso que é a inteligência social do lugar. Essa inteligência aqui que vai atuar. O município não pode fazer muita coisa, porque não tem técnicos lá. Né? Então, eles vão fazer obra. O prefeito quer obra. Né? E não construir uma inteligência do lugar. Tá? Então, nós podemos fazer isso com as universidades, com as escolas, com as comunidades. Né? Porque o prefeito hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Né? Mas a inteligência social do lugar, que tem como base a escola, essa dura, essa é mais permanente, essa que consegue realmente mudar a visão. Tá? Tudo isso pode mudar a visão. E as universidades também, o nosso papel como professores, né? Qual é o nosso papel da universidade hoje? Eu vejo a universidade hoje, ela tem que transitar para uma universidade de extensão. Nós temos que, né, sair para as nossas comunidades, porque nós podemos estar conectados com a comunidade de conhecimento aqui, vocês. É isso que hoje é importante, porque vocês entendem o que eu estou falando. Entende até a profundidade, pode até não saber o detalhe lá da técnica de isótopos, mas se quiserem, né, vocês vão saber. Né, vocês têm treino para isso. Então, nós somos uma comunidade muito importante nesse momento aqui. Né? Porque se não formos nós, essa sociedade, o que ela faz? Fake news, negacionismo, profecias. Que ferramentas ela tem para vencer e enfrentar isso? Né? Então, ou nós temos o conhecimento articulado, estruturado e estruturante, né? Potente, criativo, que encoraje as gerações futuras. Essa é a principal questão, professores e professoras, nossos alunos, que eu vou dizer para os meus alunos, né? Que coragem eu vou dar para eles para enfrentar o futuro. Né? Assim nós vamos enfrentar o futuro. Né? Porque enquanto eu estiver aqui, não eu, aqui na universidade, meus alunos, minhas alunas, todos aqui, eles vão estar aprendendo um novo modo de ser profissional, que é junto com as pessoas. E ali eles estão sendo os profissionais do século XXI, porque o que eu ensino hoje são os profissionais do século XX, que não entenderam o território, que não olharam os riscos. Né? Então, como nós fazemos isso de uma forma rápida, eu não sei quando é que é a próxima enchente. Ela vai acontecer. É isso que temos nas previsões. Então, nós precisamos outro modo de nos articularmos. E capaz, né? Eu consigo formar novos geólogos, jornalistas, médicos, né? Arquitetos, engenheiros, né? Ali, na ação agora, tá? Junto com a inteligência social do lugar. Tá? E isso, então, é o que pode trazer muita sinergia para a sociedade, coragem e rápida transição no sentido de nos readaptarmos aos novos tempos e entender novas matrizes econômicas, novas matrizes paisagísticas, novos modos de entender o nosso território e a nossa gente. Tá? Então, a educação baseada no lugar é chave. Temos que conectar paisagens, culturas e a natureza. Né? O aquecimento global, ele traz problemas com a água, já aprendemos. Tá? E nós precisamos, então, de uma ciência, de uma educação e uma geoética para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e encorajar as novas gerações. Tá? Esse é o nosso principal desafio político, educacional e cultural.